Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um dia, com mais uma oração da noite, estudando a respeito de Apocalipse 7 vezes 7, uma mensagem de fé, esperança e encorajamentos. Na devocional anterior, nós estudamos a respeito do sexto selo, Apocalipse capítulo 6, verso 12 a 17, quando claramente se introduz o grande dia do juízo, o dia do Senhor, anunciado desde os tempos do Velho Testamento como o grande e terrível dia do Senhor. Visto que quando o Senhor visitar a terra com julgamentos e redenção, todo o sistema do universo será abalado. A humanidade caída será aterrorizada. Ninguém escapará, nem reis, nem príncipes, nem comandantes, nem ricos, nem poderosos, nem pobres, nem escravos, nem livres. A ira de Deus será implacável. Qualquer tentativa de fuga será inútil. Na realidade, a grande lição que nós podemos tirar do sexto selo, anunciada através da abertura do sexto selo, é que a porta da graça está para ser fechada para sempre. Quase tudo já está preparado para o grande dia do juízo final. Hoje quero estudar com os irmãos e irmãs a respeito do interlúdio para a abertura do sétimo selo. Antes da abertura do sétimo selo, Deus revela para João o capítulo 7 de Apocalipse, versículo de 1 até 17. Fica como leitura para vocês que estão nos acompanhando aqui na oração da noite. De fato, quase tudo já estava preparado para a abertura do sétimo selo. De repente, a visão muda e João vê 4 anjos, os 4 anjos do juízo, em pé nos 4 pontos cardeais da terra, conservando seguros os ventos do juízo de Deus. João percebe que o anúncio do sétimo selo foi abruptamente adiado e passa a contemplar uma cena extremamente consoladora, que certamente encheria o coração dos seus leitores com um profundo ânimo e coragem. João vê que, mesmo em meio às calamidades, Deus vê, Deus conhece, Deus distingue, Deus protege os seus escolhidos. As 7 trombetas do juízo de Deus surgem do sétimo selo, descritas nos capítulos 8 até o 11. Mas aqui, no capítulo 7, quando tudo parecia pronto para a execução destes juízos, de repente vem uma ordem para que esperem um pouco. Olha aí no versículo 3, diz assim: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de Deus. Até que fossem selados os servos de Deus. A Escritura fala de selo num sentido tríplice, ou seja, o selo protege contra a falsificação, o selo marca uma propriedade, o selo certifica um caráter como sendo genuíno. O cristão, na realidade, é selado nesses 3 sentidos. O Pai o selou, por isso ele goza da proteção do Pai por toda a sua vida. O Filho o selou, comprando e redimindo com seu próprio sangue. Por isso, o crente é propriedade e Jesus é o proprietário. O Espírito Santo o selou, Efésios capítulo 1, verso 13, certificando-lhe a autenticidade como Filho de Deus, garantindo-lhe o resgate final. Versículo 4, aqui do capítulo 7, nos diz o seguinte: então ouvi, presta atenção nesse detalhe, ouvi o número dos que foram selados, e era 144 mil de todas as tribos de Israel. Como já sabemos, estamos diante de uma visão, portanto, estamos diante de ensinamentos por meio de símbolos. Sim, o número 144 mil aqui que João ouviu, ele não viu, ele ouviu, refere-se a um número simbólico, uma multidão contável somente por Deus e que representa a cifra completa e perfeita dos crentes em Cristo. As 12 tribos de Israel mencionadas aqui representam não o Israel literal, mas o Israel espiritual, a igreja com a totalidade dos eleitos em todas as épocas, protegida no meio das perseguições e tribulações e
No caso específico, no meio dos horrores da grande tribulação. E observe bem que eles não serão retirados do meio das adversidades. Toda a igreja de Cristo é selada, está segura. João capítulo 10, verso 28 e 29 e capítulo 17, verso 12. O número que João ouviu é um número espiritual, para dizer que Deus conhece os que lhe pertencem. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Mas devemos notar aqui um detalhe. Os selados não se converteram por causa da tribulação. Não foram selados para a salvação. Na realidade, já eram salvos, mas foram selados para a proteção. Mas, de repente, no verso 9, depois de ter ouvido sobre estas coisas, João retorna e viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Olha que coisa maravilhosa. João vê, na realidade, humanamente falando, os 44 mil. Era a mesma multidão. E era uma multidão que humanamente ninguém podia contar. Então nós podemos afirmar categoricamente que as duas cenas, sem dúvidas, são constituídas das mesmas pessoas. Aquelas que foram seladas, guardadas por Deus. Até porque ninguém poderia ser glorificado sem ter sido selado. Aí mesmo no Apocalipse capítulo 7, versículos 13 a 19. Por último, apenas para aqueles que gostam dos detalhes, estão atentos, observe bem que nessa lista aí, dos versículos 5 até o versículo 18, sobre os filhos de Jacó, os filhos de Israel, não aparece nem Dan e nem Efraim. E a pergunta é, por quê? Certamente por causa da idolatria deles. Juízes capítulo 18, verso 30, 31 e primeiro livro dos Reis, capítulo 12, verso 29 a 30. Então nessa lista eles não aparecem e eles realmente saem na lista aí dos herdeiros de Deus, né? E vai entrar no lugar Levi vai voltar para essa lista e também José. E aí sim os 12 aparecem aí na lista do capítulo 7, versículos 5 até 8. No próximo estudo, nós veremos então o Cordeiro abrindo o 7º selo. E houve silêncio no céu por meia hora. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.